Ok, né? Vamos lá. Então, hoje a gente vai aprender um pouco sobre funções. E aí o que acontece, né? Em funções, as funções, na verdade, elas compartimentam o código, melhor dizendo, né? Então, por exemplo, se você tem tarefas parciais para fazer daquele código, você pode pensar na resolução do seu problema através de etapas. E aí, se você conseguir separar essas funções em blocos de códigos que você pode usar várias vezes, etc., você pode criar funções, a gente vai definir o que são funções, procedimentos e etc., né? Em Python, a gente não costuma chamar muito de procedimento, não, mas em outras linguagens de programação, quando a gente tinha uma função que não dava um retorno, né, não tinha um resultado, ele não dava um valor, uma expressão, etc., a gente chamava isso de procedimento. Aqui a gente vai explicar a diferença, e aqui é tudo meio que chamado de função mesmo. Então, veja, né, essa possibilidade de você quebrar o código em tarefas menores possibilita que você faça bloco, que são tipo programinhas, né? Subprogramas ou subtarefas que você vai fazer, e aí você pode usar diversas vezes. Para vocês entenderem, eu estava dando um exemplo de calculadora. A calculadora, por exemplo, ela tem um conjunto de funções pré-produzidas nela, né? Pré-elaboradas nela, e aí você vai chamando a função dependendo do que você quer. Né? Se você quiser fazer uma regressão, você coloca lá os parâmetros adequados, normalmente uma tabela, faz uma regressão. Se você quiser calcular o desvio padrão, você coloca um conjunto de dados, ele vai lá e calcula um desvio padrão. E assim sucessivamente. Tem uma infinidade de funções lá dentro e que você pode usar tantas vezes quanto necessário. Então, ele não está como no programa normal, numa ordem, ele é executado e o programa acaba. Não, ele é uma função que você pode chamar durante toda vez que você precisar, né? O próprio Excel, ele tem essa estrutura, né, de funções programadas, e aí se você quiser, por exemplo, calcular uma média, você chama lá a função igual média, e aí ele vai aparecer, vai dar a opção, você só precisa se preocupar em jogar dentro da função média os parâmetros adequados, né? E a gente vai ter muito mais flexibilidade aqui com Python, porque a gente vai estar estruturando a nossa função. Então, uma função que eventualmente não exista, uma ferramenta nova, uma coisa, um cálculo que, por exemplo, sei lá, é uma equação nova que calcula um novo parâmetro, você pode construir ela do zero aqui. A gente vai entender como é a sintaxe e como ela funciona. Certinho? Deixa eu andar aqui um pouquinho. E aí a gente vai ver os tópicos, né, que a gente vai ver a introdução, a gente vai ver a definição de funções, funções sem retornos, que a gente chama de procedimentos, como eu falei, né, brevemente, que são aquelas funções que não te dão um valor final. Argumentos e parâmetros, a gente vai ver como é que a gente chama esses caras, né, quais são as possibilidades que a gente tem de uso. O escopo de variáveis, né, aí a gente vai falar brevemente sobre variáveis globais e locais, tudo isso de forma muito objetiva, tá? Assim, tem muitos tópicos, mas a gente vai ver que vamos ver isso de forma objetiva, o uso, a sintaxe e bola para frente, né? Retorno múltiplo, sim, uma função também, ela não precisa ter um retorno só. Pensem como funções mesmo, né? Funções matemáticas. Você tem funções onde você tem as funções de várias variáveis, que são aquelas que você tem diversos parâmetros, né? Ou variáveis. As variáveis da matemática seriam os parâmetros na computação. E aí você joga esses parâmetros, a função vai fazer um cálculo, fazer alguma expressão a partir daquilo e vai te dar um retorno único. Isso é uma função de várias variáveis no modelo que a gente conhece, por exemplo, no cálculo 2, função de várias variáveis. No cálculo 3, a gente tinha funções, por exemplo, que saía do Rn no R2, no Rn para o Rn, assim sucessivamente. E aí são esse outro tipo de função, fazendo analogia, que são funções de retorno múltiplo, né? Então ele não retorna um valor só, ele retorna alguma coisa de duas dimensões, ou seja, dois valores, três valores e assim sucessivamente. Certinho? Funções anônimas, isso é uma ferramenta que a gente usa para fazer funções simples, a gente vai apresentar também. E alguns comentários sobre as práticas pythônicas, né? Ou seja, como a gente faz essa programação mais simplificada em Python. E as conclusões em seguida, né? Então, vamos lá, introdução. Como eu disse, funções são blocos de códigos reutilizáveis que executam uma tarefa específica.
Em Python, toda função retorna algum valor. Caso não haja um return, por padrão, ele é none. Então, por exemplo, você pode realmente recuperar o valor daquela função. Só que quando você não usa o return, se você quiser salvar o resultado em alguma variável, ele vai retornar none, né? Em C, ele retornava zero como padrão, ele tinha também um retorno, mas enfim, só detalhe extra, né? Os procedimentos são funções que focam em realizar uma ação, sem necessariamente retornar um valor de interesse. Então, por exemplo, esses daí, eles vão fazer algumas operações, algumas coisas, mas ele não vai vai te dar um retorno final, né? Vocês vão entender isso melhor nos exemplos, né? Qual a diferença de uma função com return e uma função sem esse comando. E o que a função ajuda, né? Ela ajuda a organizar e modularizar o código. Modularizar é aquele exemplo que eu estava te falando, né? Falando para vocês. É o seguinte: se você está num projeto maior, e aí tem muitas tarefas, né? As pessoas que modelaram a resolução do problema pensaram: a gente vai querer uma função que calcule regressão linear, outra que calcule regressão múltipla. Eu estou falando sempre no contexto de estatística, porque no segundo módulo de análise de dados, a regressão é uma grande assim, parte disso, né? Essa parte de fazer regressão. Só para ter uma noçãozinha, o que é a regressão? É quando você relaciona duas variáveis ou mais, né? De modo que uma variável ela vai servir para fazer a regressão da outra, né? Ou seja, prever algum resultado na outra. Por exemplo, só para ter um exemplo básico, você pode tentar estimar valores justos de imóveis, só para ter uma noção de um exemplo prático onde se usa isso, imóveis baseados em número de quartos, bairro, deixa eu ver, sei lá, alguma coisa sobre a estrutura, tipo se tem laje ou não, se é apartamento ou casa, e aí você chega mais ou menos num valor aproximado daquele imóvel. Isso serve para diversas coisas. Na verdade, isso está por trás de tudo que se chama inteligência artificial hoje em dia, que nada mais é do que regressões, né? Tem regressões mais simples, né, como essa que eu estou falando, que é uma regressão linear, mas tem regressões mais sofisticadas. E aí é uma grande área hoje em dia quente, né? Muita gente pesquisa sobre. E envolve esse conceito que é basicamente estatística, né? Regressão é uma área da estatística e é usada por diversas áreas. Por exemplo, a própria física, ela usa regressões. Por exemplo, aquela equação da gravitação universal, ela foi feita deixa eu me lembrar, eu acho que foi por Newton, através de dados tabelados, e ele fez regressões lá e conseguiu chegar naquelas fórmulas. Outro que usava muito regressão, e quem formalizou a regressão, foi o Gauss, o Friedrich Gauss, né, que é enfim, o grande matemático, né, conhecido, desenvolveu um bocado de coisa, tem contribuições na estatística, na física, na matemática, de um monte, enfim, né? E aí ele desenvolveu essa parte de regressão, tá bom? Enfim. Ela também evita a repetição, porque, vamos dizer, suponha que você tenha que fazer várias vezes o mesmo bloco de código, ou seja, várias vezes você vai calcular um determinante, para dar um exemplo para vocês. Se você toda vez tivesse que fazer a fórmula do cálculo determinante, o seu código ia ficar com cálculo determinante da primeira matriz, da segunda matriz, da terceira matriz, etc. Ia ficar cheio de bloquinho repetido. Isso a função ajuda a evitar, né? Ela vai ter um bloco que você chama determinante. Você vai dar um nome para essa função e joga a matriz, ele calcula. Ele sabe desenvolver aquilo ali. Por exemplo, um problema prático quando a gente precisaria calcular várias vezes um determinante, a resolução de um sistema por Cramer. Vocês devem lembrar de Cramer, né? Se não, eu vou falar brevemente sobre. É aquela forma de resolução de sistemas que a gente usa os determinantes para encontrar os valores das variáveis, né? E aí a gente precisa do determinante da matriz principal e o determinante de outras matrizes, que a gente vai substituindo as colunas pelos valores lá do B, né? Que é a parte independente. Enfim, falei por alto, né? Espero que isso tenha relembrado o que é. Mas aí você precisa calcular vários determinantes. Por exemplo, um sistema 3x3, você precisaria calcular 4. Né? Então, se você tem uma função, você só precisa chamar a funçãozinha e ele calcula para você. E melhora a legibilidade. Né? Então, como vai ser um código mais curto, vai ser mais fácil de você entender. Espero que tenha ficado claro até então as motivações de fazer funções, mas a partir de agora a gente vai ver a estrutura básica da função
em si, certo? Tudo em programação ela tem uma sintaxe básica. A gente viu a sintaxe do if, a sintaxe do for, a sintaxe do while, a sintaxe das tuplas, dicionários, tudo, né? Ou seja, tudo tem uma forma de escrever para que o programa saiba o que é aquele objeto. No caso de função, ela tem esse comandozinho aqui, que é def, certo? Que é a partir disso que a gente define a função. Eu nem sei se o def vem de define mesmo, mas eu suponho que sim. Certo? Não pesquisei o motivo do uso dessa palavra específica, mas eu acho que é define mesmo. Ele define uma função, e aí o que é que você vai fazer? Você vai escolher o nome de uma função, que é ideal que você escolha um nome que seja fácil de relembrar no futuro. Então, por exemplo, se você vai calcular um determinante, a função poderia se chamar determinante. Se você vai calcular um polinômio, por exemplo, a função pode fazer referência ao polinômio. Né? Vamos supor que fosse um polinômio característico. Não sei se vocês lembram dos polinômios característicos, mas vamos dizer que fosse polinômio característico. Você poderia dar esse nome para a função, certo? Para que, lá na frente, quando você for usar essa função, você saiba que se escrever polinômio, ele já vai te indicar, ó, já tem uma função aí guardada na minha memória, chamada polinômio tal coisa, certo? Estão entendendo? Então, é importante esse nome aí, vocês escolherem de forma fácil arremeter às coisas que vocês querem fazer no programa. E aí depois vem os parâmetros. Né? Os parâmetros são, por exemplo, se você fosse calcular um determinante, quais os parâmetros que você iria usar? Seria uma matriz, né? Certo? Então você teria um M aí que seria uma matriz. Se você fosse calcular, por exemplo, um valor de uma função, então o parâmetro seria um x, representando a variável. Né? Se a função fosse para enviar uma mensagem para um cliente, o parâmetro poderia ser o nome desse cliente, né? Para a mensagem ser personalizada com o nome dele. E assim sucessivamente. Então, o parâmetro, na verdade, são as variáveis, né? Se a gente for pensar como função. São os valores que a gente joga na função para que ele faça lá a tarefa que ele foi designado a fazer e ele vai... Enfim, aqui como ele está dizendo, essa parte aqui com aspas, eu acho que eu não comentei nas anteriores, mas quando a gente escreve essas aspas duplas 3 vezes, né? Isso aqui vira comentário também. Lembra aquele comentário que a gente faz com sustenido, né? Que é esse jogo da velha? Quando a gente usa aspas, ele também vira comentário, certo? Então, isso aqui só está fazendo um comentário dentro da função. Então, docstring opcional, escrevendo o que a função faz. É uma prática interessante você botar um comentário, que não precisa ser dessa forma, mas pode ser, onde você explica se a função vai fazer uma regressão, se a função vai fazer... vai escrever uma mensagem, você vai fazer um cálculo, enfim, você vai explicar aí para que você, que está elaborando o programa, ou outra pessoa que esteja trabalhando com você, consiga ler e entender o que aquela função faz. Certo? Porque se você vê o código cru, sem comentários, sem auxílios, o outro usuário que está trabalhando em conjunto com você, ele vai ver aquele conjunto de códigos e, a princípio, ele vai ter dificuldade. Entendeu? O que danado o cara está fazendo aqui, né? Se você bota um breve comentário dizendo, eu estou calculando determinante, então, é um determinante. Ele já vai olhar para as contas e os cálculos que você está fazendo dentro do bloco pensando em determinantes. E assim ele vai conseguir, provavelmente, associar melhor. Certinho? Aqui com comentários, só por causa do exemplo, aqui você bota os blocos de códigos, né? As tarefas que você vai fazer. Então, se você vai fazer um cálculo determinante, se você fosse fazer um cálculo determinante do zero, sem usar a função, aí você ia ter que fazer lá a multiplicação dos termos, depois a subtração dos termos. Isso ficaria tudo aqui nos blocos. O bom é que Python ele tem boa parte dessas funções auxiliares já programadas nele, né? Já prontas dentro dele. Então, se você quisesse realmente calcular um determinante, você não precisa definir a função determinante e fazer todos os cálculos, que a gente sabe que é trabalhoso. Né? Quando o determinante vai crescendo em dimensão, isso vai ficando cada vez mais difícil. Numa programação, num sistema de computação, numa linguagem mais, como posso dizer, mais básica, mais sem ferramentas, né? Sem bibliotecas, como é o C, você tinha que elaborar as funções determinantes, etc. Isso dava bastante trabalho, né? A gente usava, às vezes, funções recursivas, isso ocupa tempo, né, de execução. Por exemplo, eu aprendi com o Pascal
E o projeto da disciplina de cálculo numérico da minha época era a gente tinha que pegar sistemas de até 10 variáveis e com essas 10 variáveis a gente tinha que fazer resolução com todos os métodos que a gente estudou na disciplina. Então, era Gauss-Seidel, era Jacobi, era o escalonamento tradicional, era Kramer, a gente fazia tudo. Então, como o C não tem o Kramer, a gente tinha que fazer a função do determinante, que aí a gente andava linha por linha, aí a gente eu usei Laplace. Então, eu pegava linha por linha, fazia aquele joguete de sinal, calculava a submatriz, era um trabalho danado. Mas, enfim, né? Felizmente a gente evoluiu. Não que a gente não precise entender como se faz o cálculo, né? A gente ainda precisa e a gente tem as disciplinas, por exemplo, de álgebra linear para isso. Mas, na hora de implementar o código, a gente pode ser mais resumido. E aí a função, tipicamente, né? Não sempre, mas em muitos casos, ela vai terminar com esse return aqui, né? Que ela vai retornar o valor calculado. Você fez diversos cálculos, mas aí o objetivo é só um valor final. Então, você usa return valor e ele retorna o valor final aí que você precisa. Beleza? Pronto. Então, isso é a base essencial de uma função, certo? A gente vai ver isso implementado daqui a pouco. E aqui ele repassa os pontos, né? Def é a palavra-chave que inicia a definição de função, então é aquilo que eu disse mesmo. Tinha esquecido disso, mas o def é referência à definição mesmo, define, né? Já que tudo é em inglês. Parâmetros entre parênteses podem ser zero ou mais. Ah, sim, um detalhe. Não é obrigatório a função receber algum parâmetro. Às vezes ela pode trabalhar dados que já estão no teu programa. Isso é bom entender, isso é mais fácil de entender com exemplos, tá? Mas não necessariamente é para você ter essas variáveis. A indentação indica o corpo da função. Sim, é importante isso, que assim como no if, assim como no for e assim como no while, no else e tudo mais, para que a gente saiba que isso aqui, que esse bloco aqui, está dentro da função e não acabou a função e continuou o programa, a gente precisa, em toda a parte que é dentro da função, ter esse espaçozinho aqui, ó, certo? Que é um tab. Quando você escreve e dá um enter, ele já fica com um espaçozinho já, porque ele já sabe que depois de um def sempre tem que ter um espaço. E assim, nos blocos de código e tudo mais, até a função terminar no return, ou às vezes ela não tem return, você tem que estar com tab. Depois que você diz, a função em si acabou. Então, agora eu vou voltar para o meu programa e você tira, né, com backspace aqui, tira o espaço e trabalha com o resto do programa. Mas a função, todo bloco que é função, ela tem que estar com essa indentação aí, tá? E o return encerra a função e dá um retorno. Sem return, ela, por definição, vai voltar sempre none, né, como já foi falado antes. Certinho? Aqui tem um exemplo básico, certo? Só para a gente ver a sintaxe e executar ela direitinho. É a função soma. Vão dando uma lida aí que eu vou aqui abrindo o Colab para que a gente execute o programa. Colab. Veja que ela é bem simples, né? Ela vai fazer um papel que você poderia fazer até diretamente. Mas, como exemplo, ela é interessante para que a gente veja a sintaxe funcionando. Né? A gente primeiro começa com exemplos simples e depois vai sofisticando isso, dependendo da necessidade. E aí eu estou fazendo o upload das aulas, né, passadas também, para o Classroom. E aí a gente, como posso dizer, aí vocês vão poder ter acesso ao, talvez se perderam alguma coisa ou não, para continuar isso, tá? Deixa eu voltar aqui agora. Vou voltar aqui do lado para a gente executar essa função. Certinho? Então, veja, essa função aí eu vou copiar ela e colocar lá para a gente destacar algumas coisas. Ctrl C. Ó, vou fazer duas coisinhas, tá? Vou consertar aqui, mas vamos sair. Ctrl X. Desse jeito aí, eu vou fazer uma pergunta para vocês.
está errado, né? O primeiro bloco da função. Qual é o problema? Vocês saberiam dizer? Deixa eu só pegar isso aqui que eu acabei apagando o que eu copiei. Qual seria um problema óbvio aí nessa função? De primeira. Saberiam dizer? Podem dizer no chat, não precisa necessariamente abrir o áudio, não, se estiverem tímidos. Na verdade, eu estou dando a resposta aqui, né? Um primeiro problema é o tab. Se você não tiver tab, você não definiu a tarefa que a função está fazendo, tá? Então, precisa. Ó, detalhe. Isso aqui, ó, como eu falei, quando você bota 3 aspas no início, 3 aspas no fim, tudo que você escrever aqui vai ser comentário. 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 Observa que fora das aspas, se você escrever, ó, até a cor é diferente, certo? Porque o que está como comentário é o que está entre as aspas duplas ali em cima, beleza? Ok. Tem outra forma? Tem, né? A gente sabe que comentário a gente também pode fazer assim. Muda até a cor também, a cor é um pouco diferente. Por que você usaria as aspas duplas, né? Por que você usaria as aspas duplas para fazer comentário se eu posso usar aquele jogo da velha? É porque aqui você pode botar textos maiores. Digamos que você queira fazer uma descrição mesmo da sua função, deixar bem explicado para o seu parceiro aí de trabalho. Essas aspas duplas servem para isso. Às vezes, quando você abre o bloco de um código, né, já pronto, você vai ver um textão explicando o que é que você está fazendo naquela função, naquela etapa do programa, etc. Então, serve para isso, tá? Tá aqui, faz soma. Certinho? E agora, eu vou aceitar aí a sugestão dele. Faz soma de dois números. E aí a gente tem tudo aqui que vão servir para fazer uma função, né? O def, que ele indica que aquilo vai ser uma função. O nome da função, que não podia ser mais fácil, que é soma, certo? Aqui os parâmetros, que são A e B, certo? Aí tem um comentário, que é optativo, mas é interessante colocar. E aqui, ó, ele já faz o cálculo no return. Você poderia fazer de duas formas, né? Você poderia fazer soma igual a A mais B, e aqui imprimiu soma, certo? São duas formas de atuar. Tranquilo? E aí o que acontece? Você, quando executa, você definiu a função soma. Perfeito? O que significa isso? Você definiu a função soma, em qualquer momento você pode usar essa função. Por exemplo, aqui, ó, no segundo bloco, ele vai chamar a função soma. E, ó, só um detalhe. Para que o return serve? O return, quando você usar a função soma, ele vai calcular a soma desses dois valores, vai jogar nessa variável soma e vai retornar isso nessa função. Ou seja, aqui ele está executando esse cálculo e ele está pegando o valor final e jogando nessa variável resultado. Certo? Percebem? Ele jogou. Agora, se eu mudar, por exemplo, se eu fazer 3 com 7, certinho? Ele vai jogar esses 3 e 7 aqui, vai fazer a conta indicada, certo? E esse valor final ele joga aqui como resultado. Isso é o resultado da função que ele vai jogar aqui. Então, quando a gente está igualando aqui, a gente está igualando ao resultado do return, certo? Beleza? Então é isso. Essa é a função básica, certo? A gente tem outros usos, a gente vai ver aqui na apresentação, tá? Como são outras variações disso aí. Essa é bem simples, mas a gente vai ver daqui a pouco algumas outras. Procedimentos, como eu disse, a gente em Python, procedimentos e funções são meio que a mesma coisa. Em Pascal, por exemplo, existiam functions e procedure, que são procedimentos e funções. Em Python não, é tudo a mesma estrutura, tudo função.
certo? Só que a diferença é que o que a gente chama de procedimento é simplesmente uma função que não tem um return. Veja essa daqui. Ela não tem o return final, ela não retorna um valor. Ela imprime essa mensagem e acabou. Ela não vai dar um resultado para você salvar em uma variável, tá? Aqui a gente pode pegar isso aqui também. Só um detalhe, né? Eu pensei em fazer isso, esqueci de fazer. Essa função soma, uma vez definida, em qualquer bloco que você abra aqui, você pode fazer, sei lá, chamar de resultado 1. Eu vou chamar de soma, sei lá, 15 e 12, certo? E aqui, print, resultado 1. Vou dar o play. 27. Então, veja, uma vez definida como se diz, a função soma, eu posso usar ele durante o meu programa tantas vezes quanto necessário, né? Então, isso reforça aquilo que eu comentei sobre ela facilitar, porque caso eu não tivesse feito essa função, eu teria que toda vez aqui escrever o mesmo bloco de códigos. Claro, esse exemplo particular que eu estou dando, ele é um exemplo bem simples, né? Ele é um exemplo que faz simplesmente uma operação básica de soma. Mas, por exemplo, isso poderia ser uma questão aí de calcular discriminantes de funções, de calcular determinantes, como eu citei antes, né? E aí, determinante já é uma coisa mais complexa de você calcular, que dá um pouco mais de trabalho, você tem que fazer um código mais elaborado, beleza? Então, uma das funções da função é essa. Ela está ali feita, em qualquer momento que você precise, você recorre a ela. Vamos voltar aqui para a apresentação. Vamos pegar esse bloco também aqui, para a gente ver essa outra função, que é um procedimento, que é uma função sem retorno, tá? Vou colar aqui. Vamos lá, dar uns tabzinhos para consertar. Lembre-se, né? A função, ela tem sempre que estar, todo o bloco de códigos dele, tudo que é a função, ela tem que estar com o tab. E aqui esse exemplo é interessante, por quê? Porque essa função ela só vai imprimir boas-vindas. E vai mudar o nome do sujeito. Certo? Aqui, ó, o nome da função é imprime boas-vindas. Então, quando eu quiser usar isso, eu vou botar imprime boas-vindas e o nome da pessoa. Aí eu posso, por exemplo, aqui, ó, usar de novo, sem precisar escrever imprime boas-vindas, João, certo? E aí vamos ver, né, ela funcionando. Deixa eu descer, né, porque a gente não está vendo a saída. Aqui. Lembram que isso aqui, ó, quando eu boto um F na frente da mensagem e a variável entre chaves, ele vai fazendo a substituição dos valores. Então, ele consegue usar a mesma mensagem com nomes personalizados aí para as pessoas. Eu falei isso numa aula anterior sobre o uso, né, de for para mandar mensagens automáticas para clientes, etc. Enfim. Então, você poderia, por exemplo, o que é que os programadores júnior lá das Casas Bahia ou da Magazine Luiza fazem? Eles fazem funções com a mensagem, né, pronta, e vão ser chamados pelo sistema da Casas Bahia para sair imprimindo e enviando e-mail para as pessoas, tá? Então, por exemplo, essas funções sem o return, observe a diferença dessa para essa. Essa aqui tem um return, que é esse comandozinho rosa, certo? Que vai ter um resultado final. Essa aqui, ela não tem um resultado final, um valor que você substituiria, certo? Ela imprime uma mensagem, tá bom? Você poderia fazer essa com return? Poderia fazer. Você poderia pegar essa mensagem, salvar como variável e dar um return, né? Mas, enfim, às vezes é desnecessário, como nesse caso aí. Belezinha? Já estamos mais quase no meio aqui, né? Agora, alguns detalhes, né, que são interessantes para o uso, que é como é que a gente pode usar esses parâmetros, o que é que a gente pode fazer, etc. A gente vai entrando mais na particularidade agora das funções. Por exemplo, na mesma linha daquela de saudar, né, de
mandar um boas-vindas ou algo do tipo, a gente poderia fazer uma função onde o que acontece? Vamos pegar ela lá e eu vou explicar os detalhes dela. Você pode, não sei se vocês já viram em alguma ferramenta, a ferramenta mais básica que usa funções é o Excel, mas como nem todo mundo tem muita prática com ele, pode parecer, pode nunca ter visto, né? Então vamos dar uma olhada aqui com mais detalhes. Veja, essa função, isso aqui, daqui para cima é a função, daqui para cá é a execução da função. Então veja, aqui é a função se chama saudar, e ela tem duas variáveis. A variável nome e uma variável que está diferente aqui, ó, diferente das outras que a gente fez. Ela tem saudação, que está fazendo um papel de parâmetro, né, de variável, e está dizendo igual a olá. O que isso significa, né? Outra coisa eu botei os dois pontos da função e está aqui o comando sem o tab. Para funcionar como função, precisa de um tab, né? Agora foi até corrigido. Veja, em funções, você pode botar um valor básico. O que eu quero dizer? O cara vai botar o nome da pessoa e a saudação. Mas, eventualmente, o cara pode não querer escolher a saudação. Pode botar uma saudação genérica. É o que ele está fazendo aí. No geral, ele vai cumprimentar com olá, certo? Mas, se você escolher outra saudação, ele vai trocar lá e usar a saudação que você escolheu. Então, o que está acontecendo? Vou até separar. Vou escrever isso em outro bloco. Aqui tem a função, né? A função é saudar, ela faz uma saudação. Aí você tem duas variáveis que você tem, quando você chamar saudar, você tem que jogar nela, né? Que é o nome da pessoa que você quer saudar e a saudação que você escolheu, certo? Por definição, na base, ele vai usar sempre olá. Mas se você colocar um valor para a saudação, ele vai entender que ele quer que você troque aquela saudação para aquele novo valor. Então, veja. Se eu botar saudar qual é o nome de vocês? Anderson. Saudar. Deixa eu botar aqui. José Pedro. Saudar. Ele está sugerindo Bruno, não sei porquê. A Bruno é o outro, né? Ele colocou como padrão. Alessandra. Ok. De saudar. Vou botar Gabriela, tá? Pronto, então a gente tem aí a saudação. Vocês vão ver quando eu imprimir. Essas que eu não coloquei uma escolha de saudação, ela vai usar olá sempre. Essa última aqui, com esse Bruno fictício, eu botei bem-vindo, né? Ele vai trocar a saudação. Então vamos ver como é que fica. Estão vendo? Aí, por exemplo, eu posso trocar como, por exemplo, para Pedro eu posso botar bom dia. Para Anderson, eu posso botar namastê. Não sei nem se é saudação, mas tudo bem. Para Alessandra, eu posso botar e aí. E para Gabriela, eu posso botar. Deixa eu ver. Acabaram minhas saudações. Tem criatividade. Então, boa noite. Beleza, né? Então a gente vai. Buenos dias aí. Tá praticando outros idiomas também. Ok, então fica assim. Namastê, Anderson. Bom dia, José Pedro. E aí, Alessandra. Buenos dias, Gabriela. Pois é. Não é? Programação é assim, né? Quando a gente aprende ela grosseiramente, na verdade é tudo, né, que a gente estuda. A gente não consegue, às vezes, ter noção das possibilidades de uso daquilo ali, né?
Mas conforme a gente se depara com um problema e começa a usar as facilidades daquilo, a gente diz, é útil, é interessante. Até a própria matemática, né? Se a gente usa ela de forma desconectada com os problemas, com a resolução de alguma situação, fica meio aplicações de fórmula, etc. O bom é que na matemática, às vezes, tem uma geometria que te dá uma noção, tudo mais, mas você só fica mesmo, pelo menos eu ficava mais satisfeito quando eu via a matemática sendo útil em alguma coisa prática, né, que ajudava a vida das pessoas e tudo mais. Claro que as pessoas têm interesses diferentes. Então, por exemplo, tem o engenheiro, tem o médico, tem o estatístico, tem o economista, tem o jogador de futebol, tem, enfim, né? Pois é, fica fazendo até mais sentido, né? Tem o jogador de futebol, então, para todos esses, a matemática vai ter um contexto diferente. E quando, por exemplo, um médico vê a matemática sendo aplicada para algo útil no que ele faz, ele diz, pô, legal. O dentista, por exemplo, o dentista, eles pagam física e matemática, porque, enfim, para fazer aquela correção ortodontal, né, ortodôntica, ele precisa aplicar uma determinada força, né, que também não pode superar uma tensão muito grande para não deformar a mandíbula, né, enfim, não gerar problema. Então, é uma aplicação improvável, né, que a gente não imagina, mas de matemática, até dentro da saúde. Eu, por exemplo, trabalhei no doutorado com modelagem matemática de epidemias. Então, é a saúde usando matemática, né? Então, a gente modelou Covid, arbovirose, que é dengue, essas coisas. Então, está em tudo, né? É claro que, por exemplo, para uns uma aplicação pode não fazer tanto sentido, para outros faz, né? Então, Python, por exemplo, na verdade, quando eu aprendi programação na graduação, tinha esse dilema, né? Eu aprendi, disse, pô, legal, entendi bem, bacana, mas eu queria projetos ou alguma atividade que eu pudesse aplicar isso, certo? O que viabilizou mais, exato, deixa eu dar uma olhada no seu comentário todo, até mesmo os estudantes de educação básica, ao verem matemática aplicada a seu dia a dia, tem mais interesse, com certeza, com certeza. E aí, por exemplo, aquele exemplo que eu disse sobre usar dados ligados ao futebol. Não é o dia a dia da pessoa, mas como é um interesse que as pessoas podem ter no seu dia a dia, você fazer uma análise de dados mostrando para o aluno, né, que ele pode aplicar aquilo ali para, enfim, entender uma coisa que ele já gosta naturalmente, isso gera afinidade. Tem até um filme, eu vou até indicar, que às vezes eu fico pensando, é interessante indicar um filme que fale sobre essas coisas. O filme Moneyball, que em português é O Homem que Mudou o Jogo. Não sei se vocês já assistiram. É um filme com Brad Pitt, onde ele é um analista de dados e ele se tornou gestor de um clube de beisebol. Não foi de futebol, não, foi de beisebol. Só que ele tinha essa visão estatística e tudo mais. E aí, eu não vou dar todos os spoilers do filme, não. Só vou dizer que a grande sacada é ele usar estatística para escolher o elenco do, do time, né? E o time que era um time bem fraco, ele vai para as finais, joga, entendeu? Enfim, consegue lá vitórias. E aí por isso que é o homem que mudou o jogo, né? Ele consegue, usando matemática, estatística enfim, né, essa visão analítica de dados, buscar talentos, né, que estavam sendo desprezados nos clubes. Ele vai, monta aquele elenco dele barato e tem sucesso, certo? O filme ele é interessante porque ele mostra como você pode, com uma visão, às vezes, quantitativa, uma visão fora da caixa, porque a maioria das pessoas, quando escolhem segundo a sua posição humana, né, sua visão humana, podem desprezar possibilidades, entendeu? E quando você faz isso a partir de uma fundamentação mais analítica, mais quantitativa, às vezes você consegue superar algumas dificuldades, né? Outra coisa, já entrando nesse tema, né, achando que a gente pode ver, hoje em dia se faz muito previsão de resultados de turmas, de alunos,
tentando isolar quais são os fatores que podem afetar a vida do aluno, o resultado dele, o aprendizado e etc. E aí, por exemplo, descobrindo quais são esses fatores, isso eu estou falando mais da parte da gestão, né? Já que vocês são licenciados, a maioria, todos, né? Todos que são licenciados. Por exemplo, a Secretaria da Educação, o Ministério da Educação, ele pode pegar os dados dos alunos do Brasil, descobrir quais são os fatores socioeconômicos que estão dificultando o resultado dos alunos em matemática ou em qualquer outra disciplina e tentar suprir, focar nisso aí. E, inclusive, quantificar, diz, o problema dessas crianças é que elas não se alimentam bem, elas não, por exemplo, elas vivem num lar, às vezes, complicado, socioeconomicamente a renda dá uma insegurança muito familiar e todo mundo fica estressado, então ela não consegue se concentrar para estudar, entre outros parâmetros, né? Por exemplo, essas pessoas que leem mais têm melhores resultados, né? Conseguem interpretar melhor as questões. Então, focado nesses parâmetros que foram elencados, que eu citei aqui, eles podem escolher os que têm o um maior impacto na nota e no resultado do aluno. Então, espera aí, vamos fazer o seguinte. Se a gente melhorar a alimentação, isso aumentou a média dos alunos em 2 pontos. Então, vamos fazer o seguinte, café da manhã e almoço para todos os alunos. Deixar eles bem alimentados, fortes, né, sem problemas de concentração. Vão quebrar a pau lá as disciplinas, né, as provas. Pronto. Aí você resolveu um problema através de uma análise que não era o seu primeiro foco inicial, né? Enfim, só comentando, né, possibilidades, etc. Vamos voltar aqui, porque eu fiz essa digressão aí, acabei falando coisas um pouco fora do... Beleza? Então, temos essa função aí, que ela pode ser usada, adequada. Quando a gente usa essa igualdade e o olá, é porque a gente quer botar alguma coisa como padrão. E aí a gente não significa que vai ser sempre olá. Quando a gente bota algum outro valor lá, ele entende que vai substituir. Certo? Outra forma de fazer é funções que você quer fazer para vários números, né? Por exemplo, para uma lista, uma tupla de números, uma lista de nomes. Pode ser também. Então, aí tem 2 exemplos, né? Vão ser bem ilustrativos, né? Vão ajudar a gente a compreender. Que é o seguinte: suponha que você quer uma média, né? Mas, por exemplo, cada professor ele pode escolher um sistema de avaliação diferente. Por exemplo, na própria UFPE, a gente pode escolher 2 avaliações, 3, 4, cada um. 4 é mais difícil porque, como o semestre é curto, você fazer 4 avaliações dá mais trabalho. Às vezes você tem que dar pouco assunto para fazer a avaliação. Então, no geral, muita gente usa 2 e algumas pessoas usam 3. Na área 2, eles usam 3. Se a sua função que calcula a média lá no SIGA-A, ela dependesse do número de avaliações, isso seria um problema, né? Porque aí um professor escolheu 3, mas outros escolheram 2, e aí tem que ter uma função para cada. Como é um jeito, um modo de você fazer uma função que, se você botar 2 valores, ela vai conseguir calcular certo. Se você colocar 3, ela vai calcular certo do mesmo jeito. É usando esse asteriscozinho aí, né? O asterisco args. Quando você usa isso, ele entende que esses argumentos podem ser múltiplos, né? Podem ser uma tupla de valores, tá certo? Deixa eu salvar isso aqui, ó, e vamos botar lá para a gente executar. Estão entendendo? Então, vamos para cá. Se a gente colocar esse bloco de códigos aqui, vamos lá consertar a função, né? Como a gente sabe, a função tem tab. Função tem tab, então tem que estar tudo com tab. Essa função é uma função com retorno, né? Ela retorna o valor, que é a soma. Vou ir além. Vou ir além e fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Eu não vou querer... Vou executar primeiro com soma e depois eu vou fazer uma adaptação para ser a média, tá? Para ser aquele exemplo que eu falei. Deixa eu executar aqui. Deixa eu tirar isso daqui, que está muito colado. Ctrl X.
Tem um probleminha. Ah, sim, eu já percebi qual é o problema. Deixa eu... Veja só, qual foi o problema aqui? Não sei se vocês notaram, mas aqui eu tenho um for, e como eu disse, for, if, def, que é função, while, tudo tem que ter o tab no seu bloco de código, né? E aqui estava 100, agora está certinho. Certinho? Esse mais igual significa que ele está pegando o total e adicionando esse termo n, que é o termo nessa lista de números aqui. Tá certo? A gente viu isso em outros momentos. Se tiver dúvida, a gente explica novamente, tá bom? Deixa eu executar aqui. Essa função aí, ó, lembre-se da primeira. A primeira que eu somava, eu botava A e B. Só que aí eu ficava limitado ao seguinte: se fossem 3 termos, eu precisava botar um C, se fosse 4, eu precisava botar um D. Mas quando eu faço isso, que é asterisco números, não importa quantos valores eu coloque aí, pode ser 2, 3, 4, 15, ele vai conseguir lidar com uma lista de valores, tá? Com uma tupla de valores. Então vamos lá. Vou executar de novo. Ele criou essa função e aí eu botei 5 valores. Ele vai, se eu executar, ele vai fazer um print, certo? De 15. Vamos mudar aqui, vamos botar mais valores. 6, 7, 8, 9. Eu executo, ele lida igual, né? Então, ele consegue essa flexibilidade de que eu não preciso definir inicialmente qual o número de termos que eu vou ter. Quantos termos eu colocar aqui, com esse asterisco aqui, ele sabe que isso aqui não é um número só, é uma lista de números, né? É uma lista de valores que ele vai usar dentro da função. Beleza? Então, aí a gente tem um pouco mais de flexibilidade. O que é que eu vou fazer? Eu vou tentar adaptar isso para a média. Vou fazer o seguinte, eu quero adaptar para a média, eu vou manter essa do jeito que está e vou criar a função média aqui embaixo. Ora, eu tenho que mudar o nome da função, né? Que não é mais soma, é média. Eu vou usar listas de números, então isso aqui está certinho, do jeito que eu quero. Só que eu preciso saber quantos números tem, né? Então, eu vou fazer assim, k igual a len, que vai calcular o comprimento, de números. Né? Então, ele vai calcular quantos parâmetros tem em números. Opa, certo? E aí, depois de calcular isso, calculou o total, ele vai pegar a média igual total barra K. Certinho? Beleza, vamos lá. Então, agora a gente tem a função média também. Eu não quero imprimir o total, não. Eu quero imprimir a média. Certinho? Perceberam como é fácil usar quando a gente entendeu o sistema? Então, o asterisco é para dizer que ele vai usar todos os valores de uma lista, ou de uma tupla, se preferir, enfim, ele definiu como tupla, mas a ideia é a mesma, né? A diferença de tupla não faz diferença aqui. Então, agora eu posso calcular, não mais a soma, eu posso calcular a média. Vamos ver como é que fica. Aqui, ele calculou a média disso, né? Quando é que tinha dado a soma? Vamos até ver para ver se está batendo direitinho. A soma deu 45, né? Quantos termos são? São 9 termos, né? Então, 45 sobre 9, realmente. Está dando a média certinho, como a gente imaginou. Suponha, por exemplo, que você quisesse fazer uma função que fosse a média geométrica. Não sei se vocês já viram as definições de média geométrica, média harmônica, etc. São algumas médias particulares. Tem suas funções na geometria, certo? Mas não são tão usadas. Até porque as médias que fazem mais sentido do ponto de vista de avaliação de provas são as ponderadas e as aritméticas tradicionais, tá? Essas outras têm características assim que a maioria das pessoas acharia injusto para uma avaliação, tá bom? Ok, a gente tem esse exemplo. Viu demais aqui. Vamos finalizando aqui, né? Deixa eu voltar. E tem esse aqui também, que é uma forma de você trabalhar com o que a gente chama de dicionários. E eu acho que eu cortei aqui um pouquinho do valor. Deixa eu pegar, a gente
Pegue só esse pedaço inicial e altero o que for necessário. O primeiro é quando você vai ter lista de números e você não quer se preocupar com o número de parâmetros que essa lista pode ter, pode ir aumentando. E esse segundo aqui é com a lista de valores do estilo parâmetro, chave e parâmetro valor, tá bom? Deixa eu botar aqui para a gente ver esse exemplo. Agora só um detalhe, né? Significa que em todas as situações que é provável que eu use todas essas diversidades de possibilidades de programação do que a gente viu da primeira aula até agora? Não necessariamente, certo? Aqui, se você cair numa situação que parece ser conveniente ter esse tipo de coisa, beleza, você usa. Mas, dependendo das suas aplicações, se você for como posso dizer, um programador mais científico, um analista maior, né, ou alguém que vai fazer uma atividade em sala de aula com os alunos, talvez você não precise dos detalhes de programação, porque o que importa mesmo é que você acabe motivando o aluno que tem interesse, por exemplo, em tecnologia, a buscar mais sobre isso. Né? Você não precisa, no ensino básico, no ensino fundamental, ensinar o aluno tudo sobre programação. Você vai dar um gostinho. Né? E se você, por exemplo, pega um ensino médio já que vai fazer umas aplicações, pode ser, né, que hoje em dia trabalha-se com trilhas. Aí você dá uma possibilidade, você dá uma lida em alguma biblioteca específica de alguma análise que ele queira fazer, você vai trabalhando na análise de dados também, mostra algumas curiosidades para ele. Aí, tanto você pratica as coisas que você eventualmente gosta, né? Faz algumas análises, como o aluno ele é oportunizado, né, de aprender alguma coisa que pode ser a profissão dele no futuro, pode ser que ele se interesse desse jeito. Então vamos lá, vamos executar isso daqui. A ideia, veja, é parecida com a anterior. O número de parâmetros, ele não está definido aqui, tá vendo? Você podia botar 3, como está o caso, mas pode colocar outro. Vamos lá. Deixa eu botar aqui CPF 000.000.000/00. Endereço. Eu nem sei se eu posso botar acento, acho que não. Está sem acento, não. Para evitar, tá? Endereço. Rua. Casa. Pronto. Então, aqui, eu mudei o número de parâmetros. O que acontece? Quando você usar duas estrelinhas info, você vai ter que colocar o nome a chave, né? E o valor preenchido. A idade, a outra chave, né? Eu botei idade aqui, mas enfim, podia ser outro parâmetro, em outra ordem. E o valor, e assim sucessivamente. Nesse caso, é tipo um cadastro do usuário, né? Ele aqui está imprimindo o cadastro do usuário. Beleza? Estão entendendo? Coisas particulares, por exemplo. Isso pode ser interessante para quem desenvolve site ou para quem está salvando as informações no banco de dados da escola, da Secretaria de Educação, enfim. Isso aí é mais algo bem cadastral, como vocês podem ver. É uma aplicação possível. Vamos voltar aqui, sair dessas particularidades. Eu acho mais interessante para problemas matemáticos, para problemas que a gente lida, esse primeiro aqui, tá? Pronto, agora vem o escopo de variáveis. Isso aí é sempre um problemão. As pessoas têm muitas dúvidas. Mas é interessante a gente comentar, pelo menos por alto, brevemente, que é o seguinte: existe em computação o conceito de variável global e local. Que é o seguinte: o global é como o programa vai entender aquela variável, o valor daquela variável a nível global, no resto do programa. Só que dentro das funções, você pode usar o mesmo nome com um valor que só vale até aquela função ser executada. Observem. A mensagem geral é olá global, certo? Olá global. E aqui dentro da função,
a mensagem foi modificada, olá global, olá local, desculpe. E aí, vejam, dentro da função, quando ela for executada, se ela tentar imprimir mensagem, ela vai imprimir a mensagem que está dentro da função. Só que fora do programa, se ele tentar imprimir mensagem, ele vai imprimir a mensagem global, né? A mensagem que está fora da função. É um detalhe, né? É um detalhe. Talvez para esse primeiro momento não seja tão essencial sacar tão bem sobre isso, mas como se diz, em concursos, por exemplo, às vezes ele bota essas casquinhas de banana aí para a pessoa escorregar. Então, veja, quando ele chamou a função func, que é o nome da função que ele deu, ele imprime mensagem. Só que como ele está dentro da função, a mensagem é olá, olá local. Fora, quando eu imprimo uma mensagem sem chamar a função, ele vai procurar a mensagem definida no código geral. Então, ele vai imprimir olá global. Certinho? Como a gente poderia fazer uma analogia com matemática, né? Por exemplo, uma polêmica hoje vigente, né, muito grande, é sobre se a Terra é plana. Algumas pessoas duvidam que a Terra seja uma esfera. Porque isso vem muito de uma visão local. Aí, como assim, professor? É basicamente o seguinte: para a gente que é um grãozinho de areia em cima da superfície terrestre, a gente olha para um lado e olha para o outro. Se você não morar num morro, se você morar numa área plana, você vai dizer que a gente está numa área plana. O mundo todo deve ser plano, porque a sua visão local só enxerga aquela superfície que você está. Está entendendo? Inclusive, localmente, ou seja, muito próximo de um pontinho, numa esfera, numa bola, por exemplo, ela é localmente plana, ela se aproxima de um plano, como a gente faz até no cálculo 2, por exemplo, quando a gente faz o plano tangente, ou então quando a gente faz no cálculo 1, a gente pega a reta tangente, né? Então, tá próximozinho daquele pontinho, localmente, ela é aproximadamente linear, certinho? Mas, claro, quando a gente não pode desprezar a visão global, né? Quando a gente vê o todo, a gente percebe realmente que a gente é muito pequeno e não a Terra que seja plana, tá bom? Ok. Retornos múltiplos, né? Para finalizar, a gente está perto de finalizar. Eu prometi que não ia ser tão longo assim, né? Deu 1 hora agora, terminar já já. Que é o seguinte: a função também, o return, ela não precisa ter só um parâmetro, tá vendo? Só um valor final. Aqui ele retornou 2, ó. Ele tem um return que retorna um valor soma e um valor subtração. Quando a função ela permite retornar 2 valores, a gente normalmente salva os 2 valores já em par, assim, ó. Percebe? A gente vai salvar em S o primeiro valor retornado pela função e em sub o segundo valor retornado da função, tá? Eu acredito que se você, agora eu não lembro a ordem, mas se você não colocar duas aqui, ele vai salvar só o primeiro valor. Mas isso a gente pode verificar até em testes, tá? Deixa eu vir aqui, pegar essa função. Eu vou fazer o seguinte, não vou pegar essa, vocês podem executar depois, mas eu vou pegar essa daqui, ó. Essa que a gente calculou a média. Tá vendo? E vou fazer uma pequena alteração. Eu vou agora dar um retorno, não só a média, ele vai dar o retorno da média e do total, certo? Para a gente ver o que acontece aqui. Então, por exemplo, se eu quisesse salvar, se eu quisesse salvar os 2 valores, eu poderia salvar aqui como média, vou chamar de M e T, para não repetir os nomes dela de cima, apesar que não teria problema, mas para não ter nenhuma questão. Deixa eu só ver aqui. Ah, desculpe, isso aqui é a soma, não é a média. Deixa eu mudar aqui. Aqui eu alterei, foi a média, né? Eu não sei nem se eu executei, vou executar, porque pode ser que eu não tenha executado também. Pronto, ele salvou. Só que a gente não está vendo nada porque a gente não imprimiu, né? Print. Ele deu uma sugestão até boa, mas deixa para lá. Eu vou imprimir M.
fui devagar demais, ele apagou a sugestão aqui. Deu dar um tab aqui, deu aceitar. Observa, né? Na primeira variável, ele salvou o primeiro valor do return. Na segunda variável, ele salvou o segundo valor do return, que é o total. Se tivesse mais, se tivesse 3, seria problema. Vamos ver aqui se eu colocar 3 e estiver salvando em 2, ele salva. Salva, tá vendo? Ele despreza o último. Aqui. Em programação, você não precisa decorar tudo, tá? Você pode, se você souber o grosso da linguagem, você pode fazer uns testezinhos para ver como é que funciona e aí usar de forma correta. Não deu muito certo dessa vez, não. Deixa eu ver aqui. Vou tentar um carro para ver se o problema é que tem um valor cru. Ou eu não executei, né? Pode ser. Deixa eu tirar agora para ver se funcionou só porque eu não tinha executado. Aí eu não posso imprimir, desculpe. Eu não posso imprimir uma coisa que não existe, né? Não, não funciona. Então vamos lá. Corrigindo. Se a sua função tiver 3 saídas, você não pode salvar só 2 delas, não. Vai dar probleminha. Certo? Como a gente está verificando aqui. Enfim. Essa é o que a gente chama de funções de saídas múltiplas, tá? A intenção também, né, é que o que acontece? Eu vou usar essas apresentações nas disciplinas de computação para que os alunos eles sejam introduzidos mais rápido na computação e que a gente possa trabalhar coisas mais interessantes durante a disciplina. Bem como a gente possa fazer módulos formativos mais específicos, né, voltados para algo mais prático, né, tanto para uma análise, para construir talvez algum artigo, alguma pesquisa, alguma análise quantitativa, como para algo desenvolvendo uma atividade lúdica mesmo, né? Mas para isso a gente precisa que vocês estejam mais com mais afinidade com tecnologia e com computação. Sabe que a gente tem um projeto aí de robótica também, né? E a robótica que a gente usa, ela também é programada em Python. Então, é uma possibilidade da gente usar. Essas funções pequenas eu acho que não vou chegar a abordar, não, tá? Eu posso em outros momentos dizer, mas é detalhe. Então é isso, né? Algumas dicas, né, para as boas práticas pythônicas são o seguinte: quando você for escolher o nome de uma função, escolha um nome significativo e que remeta ao que a função faz, para que na hora de chamar ela, você possa chamar pelo nome fácil de memorizar. Use docstrings. Docstrings são aqueles textos que você bota entre aspas duplas 3 vezes, e aí ele permite que você faça uma descrição longa do que a função está fazendo, né? Você pode escrever tudo. O que são os parâmetros, o que a função faz, qual é o tipo de retorno e tudo mais, né? O que você achar interessante para enfim, as pessoas saberem que a sua função está fazendo. Evite funções longas, né? Função, ela foi feita justamente para quebrar o código em pedacinhos. Então, se você fizer uma função que é praticamente o programa todo, aí você meio que quebra a lógica da função, né? Retorno antecipado. Retorne cedo para simplificar fluxo e reduzir o alinhamento de ifs. Isso é mais uma questão técnica, tá? Não faça muito longo e não faça um retorno, enfim, que seja muito dentro de ifs e etc. Isso pode dar alguns problemas. Mas na maioria dos problemas que a gente vai lidar, não. A gente não chega nesse nível de complexidade. Evite variáveis globais, ou seja, quando você for usar uma função, tente usar um nome específico para as variáveis daquela função, para não misturar as coisas, né? Para você não estar acabando fazendo uma coisa diferente do que você queria. E a função lambda, como eu disse, é um tipo de função sem nome que você pode usar, mas é um caso particular, eu vou deixar para lá, tá? No segundo módulo a gente pode ver. Então é isso. Resumindo, as funções elas servem para modularizar os programas, né? Elas dividem o seu código em pedacinhos, né? Viabiliza uma simplificação da sua lógica, né? Então, por exemplo, qual é a grande vantagem da computação e da programação como forma de ensino também?
É porque vocês conhecem a metodologia com resoluções de problemas e tudo mais, e a computação, no fim, no extremo, ela é isso. Ela é basicamente, te dão alguma tarefa para fazer e você organiza mentalmente as etapas que você vai fazer aquela tarefa. Então, você está organizando um fluxograma, a gente pode chamar assim, de tarefas que você vai executar na direção de resolver aquele problema. Como, por exemplo, você organiza também o seu TCC, para dar um exemplo parecido, né? Então, você vai resolver um problema, você tem um problema lá, uma pesquisa que você quer dar uma resposta. Então, você vai dar uma contextualização, você vai dar uma base para fundamentar seu estudo, você vai colocar uma metodologia e você vai aplicar a metodologia na direção da sua resposta. Então, você está ensinando o aluno a ele organizar o pensamento dele, certo? Isso é uma das grandes sacadas da computação. Ele ajuda você a ter umas ideias mais organizadas, sabe? E, inclusive, as próprias demonstrações que a gente faz de teoremas, de resultados, essencialmente eles são isso. Eles são um treinamento para a gente organizar o argumento de modo que alguém que leia meu argumento compreenda os passos lógicos do que eu fiz e compreenda por que eu estou certo, né, naquele sentido. Certo? Então, a grosso modo, a nossa formação, né, nossa escolarização formal, eles nos preparam para a gente argumentar e resolver problemas, dividindo em etapas e tudo mais. Tá bom? Eu espero que isso tenha deixado claro, né, o grande objetivo geral da programação, como qualquer outras metodologias de resolução de problemas e tudo mais. E aí a gente finaliza por aqui, né? Foi um prazer ter dado essa formação. Espero que isso tenha contribuído, tenha aberto janelas na mente de você para possibilidades, né, de usos disso. Enfim, que vocês se desafiem e busquem ideias, né, inspirações para fazer alguma atividade, alguma pesquisa, etc., e transformar isso em pesquisa também, por que não, né? Para quem quer usar a programação base para fazer alguma pesquisa também, tipo em matemática aplicada, ou em análise de dados, também é uma ferramenta excelente, né? Se vocês tiverem qualquer ideia, podem estão abertos para conversar comigo, né? Ou com outros professores que também gostam da área, aí tem muita gente, eu acho. A gente ainda não fechou um grupo de pessoas que trabalham com tecnologia e com computação e com matemática aplicada, etc., e matemática pura, mas tem um pessoal aí, eu sei que Marcos, né, que é do Unicem também, mas também trabalha com a gente, ele trabalha com matemática aplicada, Cleiton também, enfim, tem muita gente aí, né? Que, enfim, trabalha com isso. Então, é tentar deixar como se diz, esses estudos na ativa, tá? Deixa eu finalizar aqui a gravação. Eu vou liberar vocês.